Olá, estamos começando mais um Presepada Jurídica. Aqui ao meu lado o professor Abisair Paniago, o homem do criminal, aqui conosco. Bom dia, professor Tiago Pérez. Hoje é bom dia, talvez você esteja percebendo que o cenário está um pouquinho diferente, a luminosidade e tudo mais. Isso porque o nosso convidado desta manhã, né, é um convidado atleta, que acordou muito cedo, que tem que dormir cedo, porque no outro dia começa de novo essa vida pegada. E lascou a nossa vida, né? Exato, e por isso né, estamos tomando água, somente água nesta manhã. Hoje não é Toddy Não. E nem Nescau. Deveria ser que é o matinal. É água. Tá certo. Bom, Abisair, agora é contigo. Bem, mais uma vez, bom dia, galera. Estamos aqui com o professor Tiago Pérez, nosso parceirão. Esse é o nosso 4º episódio do Presepada Jurídica e estamos muito felizes. Agora há pouco eu estava até falando para o nosso convidado de hoje, Gustavo Borges, que nós acompanhamos a carreira dele desde moleque, ganhando muita coisa e etc. E hoje nós vamos poder ouvir as histórias e tudo que ele tem para nos contar. Estou muito feliz de estar aqui, já senti uma coisa muito boa aqui, acho que vamos ter um dia proveitoso aí. Vai Excelente, sim, tenho certeza. Bom, e antes de mais nada, antes que eu me esqueça, vamos começar agora já chamando a vinheta. Então roda a vinheta. Curtiu aí? Tô cansado só de olhar ali o sol de Palmas ali, ó. A gente tentou trazer um pouquinho aí de cada uma dessas coisas, né? A parte do exercício, a parte da natação. A gente tá de descanso agora. Exato. Ele pega a tua trajetória e tenta trazer um pouquinho e traz alguns elementos. Se você, natação, atividade física, corrida, ciclismo. Não, foi nenhum. Carregamento de tora, eu não sabia. Carregamento de tora. Cara, mas você sabe que quando teve aquele Olímpicos, né? Aquela campeonato olímpico mundial aqui em Palmas. Indígena. Jogos mundiais indígenas. Jogos indígenas. Jogos indígenas mundiais. Aí Mundial dos Povos Indígenas. Uma das atividades era Corrida essa, né? de tora. Corrida de tora, cara. Que loucura. Beleza. Deve ser fácil, não. Vamos Tá lá. pronto pra isso? Você consegue? Correr segurando a tora? Exato. Já tentou? Já. Já? Não aquela lá, aquela é pesada, se eu não me engano, são 100 quilos. É 100 quilos? Aí eles vão carregando faz a troca, né? Coloca. Aquilo lá são, se eu não me engano, são os... É uma etnia que é a mais forte, assim, é um jogo deles, né? Não sei se é o Caiapoque, no Tocantins, que é o mais... Mas você participou, tipo, foi não, na brincadeira ou foi tipo uma competição? Não, a gente faz, às vezes tem competição que você carrega coisa. Carregar é igual isso aqui mesmo, você carrega uma tora assim, ó. Que loucura. Isso aqui é uma habilidade, Boa, isso assim, aqui é uma habilidade 100 quilos, coisa... natural nossa, cara, carregar peso. É isso aí. É, muito natural. Eu realmente me sinto tranquilo quanto a isso. Eu esqueci de falar, pessoal, não se esqueçam de inscrever, ativar o sininho, curtir, né? Seguir lá no Instagram. Muitas vezes eu falo e continuo afirmando. Esse ponto, né? Conseguir aqui se inscrever e tudo mais, isso vale mais do que uma mera curtida. Vale nota, vale a sua presença. Vale presença, exatamente. Beleza. Mas, Gustavo, cara, muito obrigado pela sua presença. E, pessoal, é muita alegria para a gente ter aqui do nosso lado um campeão olímpico, né? Medalhista olímpico, Gustavo Borges, o nosso medalhista olímpico. Os caras... Não é? Não é, não? Opa, não é. Não. E... O Daniel de Não novo, é, cara. só, vou explicar Daniel, para vocês. Daniel, pô. Cara, deixa eu falar. Vou Gustavo, explicar pra esse vocês. tempo atrás a gente chamou. A gente falou assim, Daniel, a gente precisava de alguém do BBB. Aí ele vai lá e traz o Bruno BBB. Aí o Bruno BBB chegou aqui, expectativa e tal. Não, BBB é do meu nome. Eu falei, pô, caramba. Não era do Daniel BBB. já deu essa vacina. Enganação, é Eu foda. falei, pô, cara, agora, Daniel, nós precisamos de algum esportista, alguma coisa. Ele falou, Isso aí é um... Gustavo Borges. Gustavo Isso aí pode ser considerado um crime, assim, da parte dele? Não, era um dos pontos mais relevantes. Aqui o estelionato tá comendo solto. Tá. Aí, não, vamos trazer aqui um esportista. Ele, não, vou trazer Gustavo Borges. Eu falei, Borges. caramba, o Daniel mandou bem no trabalho dele dessa vez, né? E aí a gente vai pesquisar, e aí é o Gustavo Borges também, um grande nadador, um grande esportista aqui da nossa terra, né? E a gente fica muito feliz com isso. E esse é um dos pontos, a gente começa brincando, mas esse é um dos pontos que a gente tem. Toda vez que a gente fala assim, a gente fala, cara, próximo convidado, Gustavo Borges. Aí rola essa confusão. E rola essa confusão também de se você teria entrado na natação depois do Gustavo Borges, esse olímpico e tudo mais.
né? E aí, assim, o pessoal confunde um pouco. Queria que você explicasse um pouco mais essa relação com o Gustavo Nadador, o Olímpico. Você conhece o cara, enfim, né? Como é que foi esse lance? E quando que você entra na natação? Porque eu sou daqui da terra, né? Sou da terra entre aspas, né? Ninguém aqui daqui, de fato, né? Da nossa cidade e tudo mais. Mas eu me lembro de já nadar com você na época da Palm Spring, cara. Você nadava junto com ele? Nadava, junto. Zé Augusto. Não, porque você me falou antes, nadava junto com o Gustavo. Junto assim, nunca, né? Na mesma piscina. Na mesma piscina. Não, eu falava piscina. Falava, vem, Gustavo. Eu parava, esperava ele chegar, tal. Grande incentivador. Não, porque ele falou, cara, Gustavo Borges, nadei junto. Nadamos muito com ele junto. lá. Eu lembro, eu cheguei aqui, eu falei, opa, eu lembro de você. Nunca foi, nunca será. Mas como é que é esse lance aí da confusão? A gente imagina que assim, é um lance que também envolve muita gente. O pessoal daqui, até o pessoal daqui, às vezes acaba se confundindo em razão dessas projeções. Ambos são não apenas questão do nome e na área que se destacou, que é na natação em especial, embora a gente saiba que você, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, você se expande muito mais em várias outras categorias de esporte. Sim. Né? Mas é uma confusão que é natural, que é importante a gente trazer logo no início. Como é que eu falo bem tranquilo, assim, porque... primeiro que eu comecei a nadar com 6 anos. E nessa época os ídolos da natação eram o Gustavo Borges e o Fernando Scherer. Xuxa. O Xuxa. Então era um nadador que era espelho para mim. Só que eu já tinha esse nome, né? Gustavo Borges. Na época que eu nasci, em 86, esse Gustavo Borges Olímpico, ele nem era conhecido. Essa é a parte interessante. Ele começou a se destacar em 92. Então, teu pai não colocou o teu nome no pai dele. Nenhuma homenagem não era, então. Isso, uma confusão que alguns fazem é se é uma homenagem, né? Porque parece que é meio comum, assim, Cassius Clay, né? A galera coloca o nome, assim. Hoje eu não sei se é mais, porque tem muito nome também. Tem até outros Gustavo Borges que eu vejo que também são envolvidos com esporte. Tem um nadador também, Gustavo Borges, já mais novinho. Então, assim, tem essa questão, não foi uma coincidência. E aqui em Palmas, muito quente. Não tinha muita coisa para estar fazendo. Eu era uma criança asmática e alérgica. Poeira, fungo, mofo, alergia geral. Chegou aqui em que ano? Eu nasci em Goiânia em 86. Fui para Gurupi, se eu não me engano, em 87, já 88. Fiquei em Gurupi até 90 e vim para Palmas em 90. Ah, tá. E aí, por indicação médica, comecei a nadar. E aí gostava de nadar, igual eu falei aqui, é muito quente, pra azar né? Dos outros. Era ali na Palm Spring. Nadar, né? Sim. Não, é engraçado que você na Palm Spring. Você destacou muito rápido, cara. Mas o que era o lance? Você, assim, era dedicação, era uma... Assim, eu lembro de há um tempo eu ter visto uma reportagem sobre o Phelps, assim, sobre a compreensão física dele, de como era adaptada, que, tipo, ele era muito apto a desenvolver essa atividade. O que você acha que foi esse diferencial seu logo de cara? Porque você, de cara, já era muito bom. Eu me lembro de ter muita raiva, porque, assim, cara, não ganhava nada de você. E aí você era mais novo. Você é mais novo do que eu, né? Não parece, porque eu tô muito conservado. Exatamente. Mas, enfim, você é um cara mais novo do que eu, e eu lembro que, assim, eu não te ganhava. Isso meio que feria o meu ego, entendeu? E o que é, cara, assim, essa... o que você atribui esse seu sucesso desde o início? Vamos lá, acho que são 3 coisas, assim. Essa questão da vantagem física, vamos dizer, é uma coisa que é importante no esporte. O esporte, você não escolhe o esporte, é ele que te escolhe. Então essa coisa, eu sonho em ser quero ser um piloto de Fórmula 1 e agora eu vou me dedicar 12 horas àquilo ali, não é só dedicação, né? Quando a gente vai para o alto nível, assim, o esporte que te escolhe. Tanto que depois, lá na frente, eu dentro da natação, as provas começaram a me escolher. Eu não podia, eu quero nadar 50 crawl. Não, ó, a sua prova é essa aqui. É essa prova aqui que você tem o perfil de... A aptidão sua é para de nadar. Então, acho que entender isso... E sim, tem uma vantagem. Eu tenho um braço muito grande também. Quando eu vi esse desenho aqui no quadro, eu lembrei que no 2º grau a galera gostava de me desenhar no quadro. Eu não sei se é bullying isso, né? Talvez. Mas... Naquela época eu não chamava. Mas, cara, eu lembro, eu não sei se por um mecanismo, eu dava risada e achava que era zoeira, né? Mas aí sempre fazia um cara com o braço lá embaixo, assim, grande, um beição, assim, um narizão, cabelo enrolado, uma sunguinha bem pequenininha, assim, ó, um batatão.
Um batatão. Tinha que ter... Aí eu chegava lá, tava desenhado assim, eu dava risada, né? E aquilo ali era uma vantagem que eu tinha. Então acho que pra mim não Era incomodou. sunga que era vantagem? A sunga pequena, Isso. claro, menos pano, desliza melhor. O braço grande, eu tenho 2 metros de envergadura. Caramba. Então hoje quando eu vejo uma criança assim, ó, aquele ali, ó, ele vai bem na natação. Eu tenho esse olhar. Eu vejo uma criança ali, eu já identifico se ela vai ser... Qual esporte ali que ela vai ter mais aptidão, sabe? Então tem essa questão. Eu acho que o apoio familiar que eu tive, assim, do meu pai me levar no treino, o principal é esse. O pai, hoje, com tanta coisa que a gente tem de dificuldade, assim, o papel do pai mais importante é só ele fazer essa ponte. Porque depois, hoje, você tem... Eu falo assim, até da minha empresa. Depois que a criança chegou lá... Aí a gente acolhe ela e a gente recebe. Então, hoje o pai tem esse papel. É difícil você tirar a sua criança de casa. Sim. Cada vez mais difícil. Porque hoje, meus moleques têm tudo que eles querem, vamos dizer assim, dentro de casa. Na época nossa, não. A gente saía de casa porque não tinha nada em casa e queria fazer alguma coisa fora. Então, hoje, se o pai não tiver um cuidado em tirar a criança de casa... ela não vai ter contato com o esporte, não vai ter contato com a natureza, então vai acabar sendo uma criança menos ativa, né? Então eu tive esse pai. Legal. Uma percepção que eu tenho de hoje em dia é que na década de 90 tinha muitas competições esportivas. Eu lembro naquela época em Palmas tinha muita competição de natação. Eu lembro de participar de diversas competições da natação, academia organizava, depois veio a Tubarão, né? Que fazia. Nada melhor. Eu lembro de alguma outra mais pra cá, no lado... Oficina do corpo. Eu não consigo lembrar o nome, mas eu lembro de ter participado. Sport Center na época. Você participou, inclusive, que eu lembro que você ganhou. Que eu falei, pô, ganhou. Né? Naquela época que a gente era moleque. E hoje em dia, assim, é porque a gente está fora do cenário, mas ou ainda tem muitas dessas competições para molecada que gera esses futuros esportistas, ou isso deu uma diminuída? Tem duas coisas. Não diminuiu, está acontecendo, mas diminuiu o público. Porque hoje é muito nichado assim as coisas. Antes, igual eu tô falando, a gente não tinha opção. Você não tinha opção de fazer 20 modalidades. Hoje eu quero falar jiu-jitsu. Lá na GB tem jiu-jitsu. Hoje eu quero natação. Hoje eu quero... Não, a gente tinha aquilo ali, ó. Ó, isso aqui que você tem. Era natação, karatê. E aproveita. Eu tinha uma bola em casa, eu ficava chutando bola na parede. É o que você brincava com o que você tinha, né? Então você melhorava muito naquela brincadeira, vamos dizer assim. Hoje já é também um pouco diferente. Gustavo, você falou sobre uma questão que é muito interessante do esporte escolher você, da aptidão física e tudo mais. E, assim, dá um exemplo. Eu vi as pessoas andando de bicicleta, até no episódio passado eu comentei sobre isso, né, Bezerra? A questão que eu tinha um sobrepeso, obesidade mesmo, 105 quilos. Eu vi a galera andando de bicicleta e falei assim, pô, eu acho que eu vou gostar disso aí. Mas eu tava assim, na obesidade mórbida mesmo. Sim. Assim, quem não ia gostar era a bicicleta. Pois é, a bicicleta era quem sofria. Mas assim, eu queria, por exemplo, eu vi o pessoal andando, vai ser bacana, mas assim, minha vontade de ficar em casa, na cama, sem fazer nenhuma atividade, acordando tarde, era maior. Eu só tinha aquela percepção, né, de que aquilo ali poderia ser legal. E o dia que eu entrei nesse esporte, me apaixonei pelo esporte. Legal. Aí foi ele o responsável por perder 35 quilos, cara. E aí depois acabei entrando para as artes marciais e tudo mais, que é o que hoje eu sou apaixonado. Mas como que a pessoa que está assim, assistindo a gente, ouvindo, como que ela identifica? Tem esse aí também, né, Bezerra? Eu sou apaixonado por artes marciais. Arte marcial, de vários tipos. E aí, então, como que a pessoa que está assistindo a gente identifica esse processo de, tipo, o que é legal para o meu corpo? O que eu vou, não apenas gostar, porque tem o lance de gostar, mas às vezes não adianta, por exemplo, eu querer jogar basquete. Eu gosto de basquete. Eu até pratico para lazer. Mas assim, é meio injusto, né? Artes marciais, corrida. Multiesportista. Não, multiesportista. Faz tudo. Isso aqui, né? Basquete não, aí tá indo longe demais. Tá complicado. Você arremessa. Fala assim, você arremessa. Você arremessa. Agora diz que faz basquete, Daniel, não dá. Você arremessa, de vez em quando você sai para umas lutas. Exato. Então, assim, complicado. Dá uma suada.
O mais baixinho, a alegria de um baixinho. A alegria de um baixinho, Gustavo, é achar um menor ainda. E o Abisair é um pouco menor do que eu, então eu me sinto alto. Aí você chega, é claro, menor do que ele, enquanto ele não tira o sapato de 7 centímetros. Ele compra lá. Cara, não revela meu segredo, pô. Foi mal. Então, voltando a essa relevante pergunta, né? Como que a pessoa... Não, a sua pergunta está sendo... O esporte de alto rendimento, ele te escolhe, né? Ele te escolhe. Sim. Agora, quando a gente vai para... Aqui, todo mundo aqui se encaixa nesse. Que é um amador. Entendi. Né? Que é uma pessoa que pratica o esporte porque ela gosta, ela tem uma paixão igual você apaixonou pela bicicleta. É procurar uma atividade que você tenha isso, assim. Porque eu vejo que muita gente procura uma atividade muito buscada em resultado rápido e não entende que o negócio ele não é uma decisão que você toma de um mês, é uma decisão que você está tomando ali que você vai, tipo, para sempre. Entendeu? Então, até na corrida eu falo, o pessoal começa a correr e aí ela já quer fazer a prova mais famosa da corrida, que é os 42 quilômetros, no primeiro ano. Tá louco. Aí eu falo assim... calma, você tem tanto tempo para você fazer esses 42 quilômetros. Não pense em fazer ele agora, não. Pensa que você vai correr 5, depois você vai 10, vai... Então, assim, eu também faço isso, né? Eu não tenho essa pressa. Eu entendo que o que eu estou praticando ali e eu nunca vou deixar de praticar. Eu até falei essa semana sobre a questão de lesão, mas a gente fala lesão no esporte, mas lesão é tudo que dificulta você de fazer aquela modalidade que você gosta, né? Então, muita gente acaba fazendo assim, Você gosta de bike. Aí sua bike deu um problema, não faço mais nada. Eu só faço bike. Entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que ter um acervo grande, você tem que ter possibilidades, tem que ter ferramentas. Então, é o que você falou, você tem que ter uma bola de basquete. Você falou que joga basquete, você tem que ter uma bola de basquete. Cadê né? a bola de basquete? Então, eles não jogam tanto. Aí não tem. Você tem uma bike, você tem uma... Aí também a gente tem que ter um cuidado, porque senão a gente entra na mesma história do filho, né? Tem tantas possibilidades e acaba não fazendo nada. Exatamente. Entendeu? É que nem minha faixa elástica. Tá lá em casa, eu comprei uma faixa elástica para me exercitar na pandemia. Então, assim, uma pessoa que está começando... Acho que o primeiro passo que ela tem que dar... Não estou defendendo a minha profissão, não. Mas é um profissional de educação física. Antes do médico, antes do nutricionista, antes de qualquer outra pessoa. Porque para fazer atividade, você não precisa de nenhum desses profissionais. Você não precisa nem de mim. Mas se cria uma barreira que para a pessoa começar, ela tem que fazer um check-up, fazer 1000 exames. Que ela tem que fazer um teste de não sei o que tem que comprar um tênis para a pisada dela, que é não sei o que. Cara, isso não existe. Não existe. E aí cria-se uma barreira para dificultar que as pessoas comecem. Então, acho que o primeiro passo é procurar um profissional que saiba orientar ela bem, para ela começar e para ela ser longeva naquilo que ela está fazendo. Legal, perfeito. Excelente informação. E por falar nesse começo, voltando à parte do... Essa informação do Gustavo foi muito importante. Para quem não sabe, o Abisair, tudo que a gente fala, ele vira e fala assim, não, reforça. Isso é muito importante. É o jargão que fala? É o jargão dele, meu Deus. Beleza. Mas voltando a essa história do início que a gente está comentando aqui, esse gancho, pegando o gancho que a gente estava iniciando aquela história da confusão, né? Dos Gustavos, né? E aí então você inicia já há muito tempo na natação. Eu saí dessa história aí, né? Não, mas a gente aqui... Beleza. Mas aqui presta uma caneta aí, vai. Deixa eu escrever aqui que a gente vai rolar. Aqui é tipo conversa de bar, meu irmão. Eu tinha só arranja uma caneta aí. O problema é que no bar... Não, deixa eu voltar aqui. Gustavo Borges, então. Lembro de ser uma influência que assistia, acho que a partir de 92 foi Barcelona? Deve ser. Barcelona foi em 92. Aí, ó. Então, eu comecei o lance de Olimpíada em 96. Eu sou apaixonado, tinha as fitas de Olimpíada, meu pai comprava, me alimentava disso aí, né? Seu grande E aí eu lembro que naquela época não tinha muita informação, né? Não tinha internet. Mas meu pai assinava uma revista de natação que era lá de São Paulo e a revista chegava para mim com história. Então eu sempre me alimentei desse conteúdo desses atletas de natação. Tinham outros na época também que tinham uma fama, mas o Gustavo e o Scherer eram os que apareciam na Globo. Sim. Né?
aquela época lá, uma coisa que eu vejo que o esporte perdeu muito, eu falo perdeu, mas às vezes ganhou também, sabe? Que a gente tinha, os nossos ídolos eram aquelas pessoas que passavam no Esporte Espetacular. Sim. Vocês lembram disso aí? Sim. Então, assim, ó, hoje a gente tem um atleta, vou dar um exemplo, Avancini. Você conhece o Avancini? Não. Conhece? Não. Esse cara é um dos melhores do mundo de mountain bike. E ele não é ídolo. E aí, quem que são os ídolos daquela época do Esporte Espetacular? É o Senna, o Guga, o Gustavo Borges e o Scherer, não é? Sim. Marcelo Negrão, Tandy. A parte do filme que naquela época estava bombando. Então, essas pessoas ficavam muito evidentes. Hoje eu não assisto Esporte Espetacular, eu não assisto TV. Você tem um nicho de esporte que você faz artes marciais, você tá ligado no McGregor lá, sei lá. Mesmo. É o YouTube hoje. Então hoje você tem o esporte, hoje ele se multiplicou, as modalidades, você tem opção demais. Hoje você tem conteúdo, você quer começar a fazer jiu-jitsu, eu comecei a fazer jiu-jitsu agora. Você vai lá, pesquisa, já me liguei na história do jiu-jitsu, tem um golpe ali e tal, eu vou aprendendo. Então a gente tem essas ferramentas. E o Gustavo Borges é ídolo, então. Aí eu lembro que eu ganhei uma revistinha dele, que era só dele, aí lá tinha, falando da envergadura dele, que ele tinha 2,30 de envergadura. Então aí nessa época eu comecei a medir minha envergadura. Que você não mede envergadura. Você mede a envergadura do seu filho? Não. Você mede? Mesmo. Não mede. Aí meu pai media o meu tamanho, eu também queria ser grande. Eu sabia que ele tinha 2 metros, então eu sempre quis ser grande. Aí ele media lá e eu media o meu braço lá. E eu via que meu braço sempre era maior que minha altura. Aí eu falei, putz, meu braço, eu tenho essa vantagem. Então eu sempre tive essa noção. Lembro de mandar e-mail para ele, falando que eu tava num ano ruim lá, que eu tava pensando em desistir, não sei o quê, nananã. Aí ele não respondeu, aí lembro que eu fiquei meio chateado e tal. Aí ficou pior o ano. Acho que é coisa de... Você anota que mostra divulgado depois. Tá. Acho que é coisa de ídolo, assim, né? Sim. Tinha essa admiração. Mas não anota aí pra me processar, não. Ó. Só para essas anotações pro seu advogado ali, ó. Daniel, mas, ó, o que essa história, antes de eu ter ido para São Paulo, me ajudou, assim. Pela própria coincidência, chamou mais a atenção da mídia, né? O Tocantins saiu na capa da Folha de São Paulo, que hoje... Você sabe o que é a Folha de São Paulo? O jornal. Mas na época era o jornal, né? Sim. Maior. Hoje... Folha de São Paulo não é nada, né? Não sei, mas... ele tem expressividade para quem conhece, talvez pra gente... Mas foi a primeira capa... Eu saí na capa do jornal. Estavam fazendo rodando o Brasil para ver os 10 anos. Caramba. 10 anos, é isso que eu... Então, assim, se eu não tivesse esse nome, sim, eu era o segundo do ranking brasileiro na época, né? Era legal, mas se não fosse o nome, talvez eu não tivesse... chamado essa atenção. Então isso chamou a atenção de crianças na época para começar a natação, que eu te falei, tem que ter alguém que puxe, entendeu? Se a gente não tiver um ídolo, não tiver alguém no esporte ali que a gente admira, você não vai fazer. A menina do skate agora, quantas crianças e meninas estão começando a fazer o skate? Olha que legal. Então a gente precisa desses ídolos assim. Então o jornal acho que trouxe tudo isso aí para mim. Né, reconhecimento, acho que essa parte da Folha de São Paulo foi um diferencial, assim, foi uma época que eu posso pontuar assim como algo diferente. E aí enfim, sempre essa parte de resultado eu não vou ficar falando, foi não sei o que do ranking, blá blá blá, não vou falar não, vamos passar. Mas aí eu tive um convite para ir para São Paulo com 15 anos. Eu até com 14 anos estava meio desanimado, vamos dizer assim, porque eu estava ficando entre os 9 do Brasil. Não estava ficando mais entre os 3 do Brasil. E aquilo ali pro atleta é muito ruim. Para a gente entender como que é o trabalho do atleta profissional, né? E colocar em qualquer profissão.
A gente faz um tempo lá de 30 segundos, estou dando um exemplo, numa competição em fevereiro, e o seu único... Você não tem outro objetivo. Seu objetivo é fazer 29,99. Um centésimo abaixo daquilo ali. Então você se dedica 6 meses, né, de várias formas, e naquele evento lá pontual, seu objetivo é esse. E nem sempre, quando você está em alto nível, você consegue chegar a fazer um centésimo abaixo. Então aquilo para o atleta é como se ele tivesse perdido 6 meses da vida dele, entendeu? E é muito interessante a questão do atleta que ele não tem onde quem culpar. É dele, só. Sim. Não teve, né? Não, a culpa é da piscina. Então, esse é o atleta, de verdade. Mas a gente vê que tem atleta... É o manual, né? Ele tem todas as desculpas para... Exato. Eu não treinei, eu tô com dor no céu. Isso. Ele sempre tem todas as histórias. Eu tô meio parado. Basquete, Eu acho que o Thiago. Essa história de não ser muito bom é culpa do meu pai que não me deu que assim, altura, entendeu? Se o Thiago fala, você joga basquete? Beleza, eu vou jogar com você. Aí chega lá, o cara tá de chinelo, né? Tá com a... veio pro lugar errado. Vai penar. Eu só ganhei porque eu tava de chinelo, entendeu? E aí eu tive um momento que me chamaram pra São Paulo. Na época eu tava nessa colocação aí, 9º do Brasil. Foi uma época que inclusive eu também já fui atropelado aqui em Palmas. Caramba! De bicicleta. Na época que eu tava meio desanimado, eu comecei a treinar outros esportes, assim, pra ver até se melhorava. E aí foi com o incentivo do Valdeir, que é outra pessoa que vocês devem conhecer, do triatlo ou não? Não. Eu conheço o Valdeir. O Valdeir também é um atleta histórico, igual o Eliésio, da corrida. Eliésio é mais... Sim, sim. É um ícone do triatlon aqui do Tocantins. E ele me emprestou uma bike e eu fui atropelado ali em frente o... Como que tinha um bar, Savoia? Um bar ali no JK? Fui atropelado ali Você falou, ele entendeu. na lateral. Eu quis falar pra lembrar aí da... Você se ligou, né? O nome da galera, o nome do bairro, não existe, ó. Que depois foi o cartório da Sagra. Isso. É lá? Também era um outro bar antes, cara. Outro bar. Cara, eu quero lembrar o nome. Choplec? Não era Choplec. Eu vou lembrar. E olha que a gente era moleque. Você não ia nesse lugar aí, eu não ia. Você ia? Cara, eu vou te falar que quando era moleque eu não valia nada. Era um caso perdido. Eu não vou falar porque às vezes minha mãe vai assistir, entendeu? Então deixa quieto. Beleza. E quem me chamou pra ir lá foi o Ricardo Prado, que é um atleta olímpico também. Né? Ele viu um potencial e chamou eu e o Rafael Oliveira, que também na época tava... Ele tinha mais destaque que eu na natação, na época que a gente foi pra lá. E aí a gente foi morar junto em São Paulo com 15 anos. Eu não conhecia São Paulo. Aqui em Palmas nem andava de ônibus, era tudo andando, tudo pertinho. Já fui morar com outros atletas numa república, num estilo, vamos pensar assim, um reformatório, né? Com os quartinhos, um banheiro coletivo para todo mundo. Não tem apresentação, vocês estão lá e se conhecem aí durante o processo. E essa experiência aí para mim foi animal, assim, de chegar num lugar, eu lembro de ficar com medo, eu e o Rafael com medo da galera que a gente não conhecia, o pessoal com muito preconceito com relação a gente, que a gente era... Onde a gente estava, a gente era playboy. Uhum. Isso aí também sempre fez parte, assim. Às vezes a gente estava num lugar que a gente era muito playboy, porque a gente tinha 5 cuecas e o cara tinha só uma cueca. Era muito playboy porque comprava papel higiênico. Caramba. Essa era o playboy. E eu era de um clube que chamava Hebraica, que era um clube de alto poder aquisitivo, né? E a gente convivia nesses 2 lugares, assim. Então isso pra gente foi uma experiência bem interessante. A gente conviveu com todo tipo de gente, assim, né? Sempre teve soube lidar nos dois lados. Então é uma expertise que a gente levou. E lá eu comecei a ter um resultado de novo, a nível nacional, né? Voltei a pegar pódio, a pegar medalha. E com 16 anos eu passei a disputar o Troféu Brasil. Que até então você compete por categoria, né? Você compete com as pessoas da sua idade. E quando você passa para o profissional, você concorre com todo mundo. Não tem idade. Sim. Profissional não tô nem aí, você tem 16 e o outro tem 30 anos, é profissional. Na piscina. E passar com essa idade é difícil, não é todo mundo que passa com 16 anos. E eu consegui, para você passar, você tem que fazer um índice. E eu consegui passar
Aí já comecei a ter uma ajuda de custo financeira do clube, que era baixa na época, se for pensar. Era R$135. Aí ele comprou mais 3 cuecas. Aí, R$135. Mas olha que engraçado, na época, a gente fala, pô, R$135 hoje deve valer, sei lá, uns R$800. Né? Na época a gente também achou pouco, assim, mas eu nem tava esperando isso. Eles me chamaram e falaram, a partir de agora você vai tá recebendo isso aqui. Foi mais como um reconhecimento, assim, mas eu lembro que virou até piadinha na época, porque o cara fez uma reunião para explicar por que meu salário ia ser um pouco menor do que o do fulano. E demorou 30 minutos a reunião e eu, não, beleza, nem tô esperando isso aqui, moleque e tal. Fiquei feliz, né, o reconhecimento. E depois a gente foi ver a diferença era de R$5 no salário. Não pagou o tempo da reunião. Aí eu falei, pô, perdeu a oportunidade de ficar calado. Mas isso não era o Ricardo. O Ricardo era um cara que eu tinha medo extremo dele, assim, ficava só de cabeça baixa. Era um cara bem durão, assim, ele, né? Mas consegui também, aprendi bastante. Aí tive esses resultados. Se eu não me engano, acho que eu consegui ser campeão brasileiro de novo e entrar no troféu Brasil, que é o absoluto. E aí lá eu já estava competindo junto com o Gustavo Borges e o Fernando Scherer. Junto. Caramba. Igual você. Exato. Junto. Na mesma piscina. Porque... Só que vocês não cavam que nem pra trás. Na mesma piscina. Porque eu nadava provas diferentes. Então isso é uma outra coisa também que às vezes o pessoal liga, você já nadou com o Gustavo Borges? Pô, já nadei, mas ele nadava uma prova, eu nadava outra. Entendi. A gente deve ter se enfrentado, sei lá, num revezamento, que ele estava na equipe do Pinheiros e eu estava na equipe do Corinthians, nessa época que eu já comecei a participar de troféu. No outro ano eu fui pro Corinthians. Então se encontrava nisso aí. Lembro de ter feito umas 2 entrevistas junto com ele, por conta do resultado que eu tive, que foi bom, e por conta da coincidência. Então não eram coisas... aleatórias. Ele já sabia, assim, da sua existência? Já. E-mail 0, né? Já sabia. Eu lembro que ele comentou... E-mail, cara, eu te mandei e-mail, você nunca respondeu. Não perguntei. Não, a minha relação com ele ali é de muito respeito, assim, né? De ídolo. Era um cara... E ele é um cara mais fechado, assim. Ele não é um cara carismático, igual o Bolt, né? Se a gente for olhar. Mas é muito respeito, assim. Então, às vezes, o que ele falava é que às vezes chamava o meu nome e ele achava que era ele, né, na hora da prova. Aí depois ele via que não era a prova dele, ele sabia que era eu. Então, assim, ele me conhece, ele me conhecia, ele sabia que eu estava ali. E aí teve uma época que ele parou de nadar e aí eu continuei. E aí foi, inclusive, quando eu tive meus melhores resultados. Em razão dessa também diferença de idade entre vocês. Eu comecei com... não tem nem competição entre a gente, né? Sim. Porque eram outras provas e essa questão também... E o Gustavo era um atleta olímpico. Eu estava ali tentando me firmar como estar entre os 8 melhores atletas do Brasil absoluto, que a gente chama. Então, quem que eram as pessoas ali que eu estava competindo? Eu não tinha um Gustavo Borges, eu não tinha um Cielo competindo comigo, mas eu tinha um Thiago Pereira. Então a minha prova era o Thiago Pereira vai ganhar e quem vai ser o segundo. Entendi. Aí depois a gente tinha o Lucas Salata, que era outro atleta já também olímpico. Então, a prova é quem vai ficar em terceiro, porque o Lucas Salata... Então a prova de medley do Brasil, na época que eu peguei, era muito forte. Mas eu conseguia ficar entre os 6, ficar entre os 8. Eu via que eu não ia conseguir chegar no Thiago. Porque o que faz a diferença no esporte hoje é você ser o primeiro. Né? Você ser o segundo, você ser o terceiro, isso aí não... Isso é uma característica brasileira? Você acha? O pessoal fala muito do esporte. O Brasil gosta do esporte que está na alta. Por exemplo, skate até pouco tempo, antes da fadinha, né? Então, eu acho que tem esportes e esportes. Então, cada pessoa tem que entender como que é o esporte dela. A natação é um esporte caro. Não é um esporte barato. Então, para você se manter na natação, possivelmente uma criança ela vai ter que ter um investimento grande do pai para ela se manter na natação em alto nível. Aí, quando eu falei dos R$135 que eu recebi do Hebraica na época, e falo que na época a gente achou pouco, hoje, como empresário, eu já vejo um pouquinho diferente. Porque eu tinha um aluguel
eu morava nos Jardins. Apesar de morar junto com outros atletas, de passar situações difíceis ali no começo, morei nos Jardins. Eu andava na rua, sem medo. Sim. Eu tinha passe escolar, eu recebia 6 passes escolares por dia. Eu pegava 6, porque era treino de manhã, voltar, treino à tarde, faculdade, voltar. Eu estudava à noite, né? Eu tinha 2 por dia e vendia os meus. Só pra deixar claro. Não, mas já rolou isso aí. Eu já voltei a pé e peguei o passe e comprei pastel. Eu fazia exatamente aí faltava isso, na aula porque tava muito cansado e aí guardava os passes. Não podia ir pra aula porque tinha rolado uma briga e eu tinha que ficar afastado. Ih, altas tretas. Caralho, aí o cara não tem documente. Quando eu vi essas tatuagens aí, eu já sabia. Lembra de eu falar do caso da Telefônica? Você me lembra? Eu lembro. Anota aí. Eu anoto. Porque até agora a gente tá no mesmo... Tá no Gustavo Borges, né? A gente tá na primeira pergunta. É porque a história é grande, né? A gente chegou na confusão ainda, que é o que nós estamos querendo. Exato. Tá. Então aí como empresário eu via que eu tinha tudo isso aí e aí comecei a dar mais valor. Quando ele parou de nadar, eu continuei nadando, né? E aí quando eu voltei pra cá, a gente chegou naquela... isso eu já falei já da intimação? A gente chegou nesse... Foi lá? Tá. Foi nos beleza. bastidores. Aí a gente tava lá em casa, tranquilo, de repente chegou uma cartinha lá e aí a gente foi ver a cartinha. Mas só uma Pode pergunta falar. aqui. Nesse período, então, você já tinha criado a equipe Gustavo Borges? Já tinha criado a equipe Gustavo Borges. Foi mais ou menos... E esse era o nome... Com 6 anos. Esse era o nome da fachada? No direito a gente chama... Esse era o nome da fachada. Isso, que no direito a gente chama de título do estabelecimento. Uhum. Muito comum as pessoas chamarem isso de nome fantasia, né? É o nome fantasia e tal. No direito empresarial, só o termo mais técnico é o título do estabelecimento. O estabelecimento comercial tem aquele título que não necessariamente representa o nome empresarial. Não adianta você imaginar que você vai comer um McDonald's e o McDonald's de Palmas ou o McDonald's de São Paulo chama McDonald's. Você pegar o cupom fiscal, você vai ver que o nome sai diferente. Aquele é o nome empresarial mesmo, né? Então o título McDonald's e às vezes o dono daquela franquia vai ter um nome específico. Ali McDonald's podia patrocinar isso aqui também, né? Mas vamos... desculpe, só para deixar isso claro. Então lá era o nome da fachada, Sim. mas o nome empresarial de vocês, tipo, o nome lá, o que o pessoal chama de razão social, né? Era também com o nome Gustavo Borges ou não? Você lembra? Cara, agora você me pegou, hein? Você devia ter me feito essa pergunta lá dentro, que eu já olhava no celular ali, ó. É culpa do Daniel. Quando dá errado aqui, é tudo do Daniel. Tudo culpa do Daniel. Não, é porque eu não vou poder te falar exato. Às vezes eu vou te falar e tá errado. Mas eu acredito que deva estar o meu nome lá. Tá. Mas e aí? Mas foi por isso que eu falei pra ele não assinar o documento. Exato. Porque nessa hora você tem que pagar uma multa pra ele. Exato. Não sabe a resposta, tem cada resposta que você não souber tem uma multa. Mas ele vai assinar depois, certo? Então, aí tinha no uniforme, escrito equipe Gustavo Borges. A minha intenção de montar a equipe, que trabalhava com esporte, e a visão de equipe multidisciplinar. Que o esporte ele tem outras... No começo, né? Eu tinha essa visão, não, eu preciso de ter um fisioterapeuta lá, eu queria montar uma equipe de esportes mesmo, que é o que a gente é hoje, né? Então não tinha relação só com a natação. Sim. Já tinha... Eu na verdade, trabalhava com grupos especiais, tudo relacionado ao esporte, a gente podia ter outros profissionais. Sim. E aí chegou essa... Tá nessa parte? Estamos nela. Aí chegou essa carta lá, eu e a minha esposa, que é minha sócia, a gente nunca tinha passado por uma situação de... Nem tinha advogada ainda, né? Então, pra gente foi um susto e era uma carta falando que a gente tinha que tirar tudo com 15 dias, né? Internet, uniforme, pegar todo o material e recolher. E aí aquilo assustou muita gente, assim. Aí eu lembro que a gente foi conversar primeiro com os pais nossos, assim, para tentar entender. E depois a gente foi procurar um advogado aqui local. Só que antes disso aí, por sorte, eu acho, um advogado de BH que conhecia a gente ligou e falou, eu tô vendo que a marca de vocês está crescendo, acho que seria interessante vocês estarem fazendo um registro de marca. E aí nessa época a gente viu os registros que tinha disponível e a gente fez. Né, fez de várias formas, né? Mas a gente fez os registros e a equipe Gustavo Borges pode ser feito de acordo com o formato lá que a gente trabalha. E beleza.
Aí ele falou, ó, vocês já fizeram isso aqui, já é um passo importante. E aí começou essa batalha, tudo. Eu lembro que teve a conciliação, um momento que a gente ficou sentado numa mesa parecida com essa aqui, onde eu ficava calado ali, escutando e tentando... De roupinha social. De roupinha social. Mas por baixo a sunga tava, curtinha. De barço. A sunga pequenininha. A sunga pequenininha. Índio. Eu tenho uma sunga de crochê branca, essa é sucesso. Sem cadarço. Sem tô ligado, tô ligado. Mas enfim. Natália, ela, coitada. Foi ela que deu de presente pra mim. Não foi, não foi. E aí chegou dessa forma, a gente tinha feito esse registro. E aí começou na conciliação, eu já comecei a entender como que era. Eu acho que desde o começo, por mais que eu fale assim, ó, não entendo isso aqui, eu tenho um olhar de tentar entender o que está se passando ali, quem são os personagens e o que eu tenho que estar fazendo ali, qual que é o meu papel. E ali eu entendi que um papel meu era manter a calma, escutar e conversar só com o que eu tinha que conversar com o advogado. O próprio Gustavo estava lá na audiência? Não estava. Ele mandou outra pessoa. Pessoa. Como é que foi assim? Cara, assim... Uhum. Então você tem narrado uma situação de admiração Sim. gigantesca por ele. Uhum. De repente o cara que era o seu ídolo, que você mandava e-mail, mas não te respondia. Mas que você, né, deu entrevista em conjunto, nadou na mesma piscina e tudo mais. O cara tá te processando. Como é que foi isso? Tipo, assim, isso também foi ruim, essa parte? Ou ok, né? São regras do jogo e vambora? Eu acho, desde o começo eu pensei regras do jogo, assim. Não me passou essa situação de ficar chateado com ele. Porque eu entendo que é uma questão empresarial. A situação real é que ele é uma franquia, né? Uhum. E aqui em Palmas tem franqueados. Então acho que essa relação de franquia, inclusive a pessoa ela pode se sentir, sei lá, ofendida, não sei qual é a palavra, Sim. E procurar o recurso junto com a franquia. E ele, por normas, pela prestação de serviço dele, ele tem que fazer esse serviço. Então acho que ele está no direito, né, sei lá, dele. Vamos pensar assim. Então a admiração continua. Hoje eu não tenho uma admiração, assim, acho legal tudo. Hoje eu admiro outras que eu tinha muito aquela coisa do ídolo, né? Uhum. Eu acho que quando eu comecei a nadar com ele e estar no mesmo tipo de evento com ele, acho que isso aí diminui um pouco. Acho que por questão de amadurecimento mesmo, né? Você começa a ter outras pessoas. Gente, né? Você começa a ver que mas é um cara muito respeitado, assim, tem um respeito profissional como atleta. E o resultado dessa grande processo todo aí, o que aconteceu? Então foi essa batalha, né? Eu falo que é uma batalha porque é cansativo, mentalmente, sempre, assim, eu lembro de sair de lá, fico até emocionado, exausto, mas eu vou falar na boa, não tem, mas é que lembra mesmo, né, de ficar exausto, assim, e foram, como eu disse, peças, né, tem os momentos, assim, acho que igual um jogo de xadrez, agora aconteceu isso aí, não, agora, vamos fazer isso, agora aconteceu isso aqui, agora é desse jeito. E nesse momento a gente teve um atraso na entrega de uma documentação. E a gente viu que isso aí é uma coisa assim que é determinante, né, em muitos casos. E aí falou, putz, a gente fez toda a nossa história, porque assim, o meu, ali a minha defesa, é mostrar que eu sou um cara aqui de Palmas. Nadador há muito tempo, que não eu sou pra ser quem você é. Eu sou daqui de Palmas, aqui, voltou pra cá. Eu sou genuíno, entendeu? Eu sou original daqui, então eu lembro que o que você falou, se eu ficava chateado com ele, né? Eu lembro que o que eu ficava chateado e... Relaxa. Tranquilo, tudo certo. Só não come por... Tá. Não. Essa hora às vezes ele distrai. Exato. Eu lembro que eu ficava chateado, era que eu pensava assim, se eu perder, é como se eu não tivesse o reconhecimento essa parte da minha cidade. Que pesa, né, história.
E você, como nós Tipo, falamos, do estado, do que eu fui na cidade. Então, isso aí... é isso que nós falamos no início da nossa conversa. Você é daqui, esteve no cenário nacional, voltou para cá, está investindo aqui, incentivando. E realmente é pesada essa ideia. Não faltou realmente oportunidade para você estar em qualquer outro lugar, mas você Sim, optou vir por para cá. Palmas, pô. Assim como muitos. Eu também. Eu falo assim, ó, eu sou apaixonado demais aqui. Maravilha. Eu já pude viajar para todo canto, você imaginar, como atleta, viajei fora, levo meus filhos fora. A gente já fui em lugar assim que você fala, putz, isso aqui é o... Mas não tem um lugar que seja melhor do que Palmas. Maravilha. Né, pro meu estilo de vida, assim, não tem, não existe. Gustavo, eu e o Daniel, a gente é amigo desde muito pequeno, a gente se conheceu pelo esporte também, pelo karatê. Né? Não, é verdade. Mas um esporte assim. Esse é o jargão dele? O cara, ele é muito atleta. Fala que o Bruno bebê, faz umas piadas. Entendeu? É isso mesmo, é. Aí na hora, não, que eu faço anúncio, pô, às vezes eu posto uma coisa também no meu esporte com meus alunos. Mano, Pega, eu vou precisar de um tempo aqui, ó. Karatê, Vai anotando. basquete. Eu vou parar de falar que você vai. artes marciais, das natação na mesma piscina. Não, agora. Você nada. Letway. Na mesma piscina. Eu tava com você. Eu Eu tava. nadei muito com o Gustavo. Daniel, meu sócio. Competição de mentira. Mas eu lembro dele aí, sim, eu lembro. Mas quando eu cheguei, eu e o Daniel, a gente estudou um tempo, também outras coisas, além de praticar esporte, sobra um tempo para eu estudar, entendeu? De vez em quando eu estudo. Será? E a gente se conheceu na escola e a gente também praticava karatê junto. E aí a gente, durante muito tempo, uma amizade muito forte. Depois mudamos de escola, né? A gente parou de se falar há tanto tempo, né? Não se via. E aí a gente foi fazer faculdade em São Paulo. Ele morando, né? Ele descendo no metrô, na estação que eu pegava, ele morava pertinho da faculdade dele. Qual que era a estação lá? Eu estudava na São Joaquim, lá era São Joaquim, né? Linha Azul? Na linha azul. Na São Joaquim, eu morava do lado da São Joaquim e ele fazia FMU. E lá eu pegava na São Joaquim para ir para o Mackenzie. Né? E aí, assim, 5 anos, né? A gente mais ou menos sempre perto ali. Né? Eu não sabia que ele tinha ido para São Paulo, voltamos. Só que os dois tinham essa... Eu descia na São Joaquim. E eu embarcava na São Joaquim. E é interessante que, assim, para mim, isso também foi muito claro, que a minha vontade era voltar, né? Imagina, 6 anos em São Paulo, leque de oportunidade e tudo mais, mas eu queria voltar. Eu queria estar aqui, porque para mim esse também ainda é o melhor lugar. Então eu entendo o que você está falando, pela essa questão do vínculo afetivo com o local e de fazer assim, olha, eu quero voltar e dar a minha contribuição. Sim. Não sei se eu sou a melhor pessoa para contribuir, mas a minha parte eu quero fazer. Né? E eu fico feliz que você tenha voltado, que você tenha trazido o seu nome para cá, porque a gente hoje vê que você transforma a vida de muita gente. Né? Não é só de quem você tem interesse e tudo mais. É um pessoal, nessa pesquisa a gente viu também projeto com ribeirinhos. Cara, né? Olha que coisa bonita, que coisa legal, que você poderia ter feito em qualquer outro lugar. Você optou por fazer aqui. Né? Eu acho muito legal também que o tribunal, em segunda instância, porque vejam que em primeira instância você não teve êxito, né? Até onde nas nossas pesquisas a gente encontrou. Mas na segunda instância teve. E lá na segunda instância você consegue esse reconhecimento do Estado, que a gente fala assim, não, olha, tá aqui o nosso atleta, né? E ele tem o direito de usar o nome dele, né? Na área, na modalidade que ele cresceu. Né? E não foi por um oportunismo. E eu acho que esse é muito importante desse podcast, para a gente mostrar isso, porque ainda há essa confusão. Para quem não conhece, né? A brincadeira que a gente fez no início, pô, o Gustavo, né? Olímpico e tal. Mas é por conta disso. Quando a gente foi falar, o Gustavo tá indo, essa dúvida ficou. Né? E é importante que a gente faça esse ponto. Eu gosto de falar quando, sendo rápido assim, né? Sem contar toda essa história para a pessoa, explicar tudo isso aí. Eu gosto de falar que eu também fui nadador, assim como o Gustavo Borges, mas que sou de épocas diferentes, né? Fui campeão brasileiro, já fui nadador da seleção brasileira. Hoje eu continuo praticando esporte, pratico triatlon, faço provas amadores. Já fui para mundiais de triatlon na África do Sul, já fui para mundiais nos Estados Unidos, provas de montanha, já corri provas de montanha de mais de 100 quilômetros. Então a minha experiência como atleta hoje ela é mais voltada para essa parte amadora, né?
E hoje eu sou o proprietário ali da equipe Gustavo Borges, onde a gente faz o nosso trabalho ali. Eu sou um personagem ali também. Quando a gente falou que ia te entrevistar, Gustavo, ao bater esse papo contigo, uma das perguntas que chegou pra gente pela caixinha de pergunta é quando que virou essa chave? Falou assim, cara, eu vou deixar de ser o foco, ser o atleta, que o atleta, ele é, evidentemente, uma ideia também muito individual. Você tem toda aquela equipe, mas focada que você seja melhor, né? Então, se você vai se alimentar, até um casal, alguma coisa, não, hoje eu vou comer isso aqui porque eu tenho que ter a minha melhor performance. E aí a pergunta é essa, em que momento que você gira a chave e fala, caramba, eu quero jogar agora, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa que não é só natação, eu quero trabalhar com esportes ao ar livre, em equipes e tudo mais. Foi, como eu disse, eu estava sempre entre os 8 ali, né? Do Brasil, no medley, que era a modalidade que eu praticava. E aí já tinha 2 anos que eu estava ali naquela mesma posição, eu via que eu não ia chegar no Thiago Pereira. Né? O Thiago Pereira foi prata nas Olimpíadas e perdeu do Phelps, que é outro cara também assim que, né? Então é uma geração muito forte ali a nossa. Não teve talvez o reconhecimento igual ao do Gustavo Borges do Scherer por outros motivos que eu falei, né? Que essa dinâmica do entretenimento mudou muito. Mas me perdi aqui. Como que era o... Não, como é que foi, assim, essa transição? Transição. Que eu falo assim, cara, eu vou sair daquele cenário, agora eu vou empreender, eu vou abrir empresa. Então, aí eu comecei a ver eu vi essa questão do tempo. Eu estava limitado fisicamente, porque, já eram ciclos, né, que você faz. Você treina, melhora, não, vou mudar alguma coisa. Treina, melhora, e eu já vinha de ciclos e não estava rendendo. Eu estava terminando a faculdade, né, de educação física, então eu vi aquilo ali em um momento. Eu falei, olha, eu vou parar na minha melhor fase, e realmente eu parei na minha melhor fase, e tinha colocado o objetivo que eu só ia parar quando conseguisse pegar uma seleção para ir para um mundial. E aí eu consegui pegar a seleção, e aí nesse último ano eu abandonei. Então, assim, parei fazendo meu melhor tempo, parei na minha melhor fase, me orgulho disso, assim, e quis me dedicar à minha área. Comecei a fazer uma pós-graduação e falei, olha, eu preciso começar de qualquer jeito. A graduação foi em Educação Física? Fiz graduação em Educação Física e comecei Quando eu parei e terminei a faculdade, eu tinha uma visão do esporte um pouquinho diferente. E eu não queria trabalhar com esporte. Eu queria trabalhar com pessoas doentes, pessoas hospitalizadas, pessoas que o esporte ia melhorar a saúde dela, né? E a visão, o atleta não é saúde, né? O atleta é tempo e pancada, mas legal. Aí eu queria ir por uma outra linha, assim. E aí eu comecei a fazer pós-graduação na FMU, nessa área, de final de semana. Só que eu não queria morar em São Paulo de jeito nenhum. Ó. Nadou na mesma piscina, Daniel. Nadou na mesma piscina. Galvão Bueno, né? Galvão Bueno. A rua lá, Galvão Bueno, da FMU. FMU, na Liberdade. Na Liberdade. Galvão Bueno a rua. Aí, ó. Obrigado. E aí, nessa época, comecei a fazer faculdade, decidi parar de nadar e falei, não, eu vou começar a trabalhar aqui em São Paulo, procurar qualquer ramo para eu ganhar experiência, conseguir manter uma graninha, porque aí eu não ia ter a grana da natação, que no Corinthians eu já tinha já era um salário mesmo, mas de verdade, eu conseguia pagar apartamento, comprar minha comida, tomar uma casquinha no McDonald's e pagar um cinema, só também. Acabou, era na conta. Por mês. Isso. E desse jeito, assim, né? Casquinha do McDonald's. Aí agora você vai puxar para como que você virou empresário. E aí, final de semana, comecei a trabalhar. É porque é muita história. A gente tá vendo. Aí eu mudei de São Paulo. Depois vocês cortam esse trânsito aqui. Mudei não queria morar em São Paulo de jeito nenhum. Queria morar no interior. Aí tinha uma namorada na época que era interior de São Paulo. Onde? Que era do interior, região de Americana, ali, Santa Bárbara. Mas por conta dessa questão empresarial? Não, porque eu não queria morar em São Paulo, eu queria morar no interior, porque quando eu estava em São Paulo, eu fazia um estágio lá no Shopping Eldorado,
E aí eu pegava quase 5 horas de ônibus por dia. Caramba, mano. São Paulo é complicado. Então assim, aí eu queria pelo menos conseguir morar perto do lugar que eu trabalhava, porque eu não ia ter carro, não ia ter... E aí comecei a trabalhar com musculação lá, geral. Logo nos primeiros 6 meses o cara falou assim, não, você trata bem o pessoal, você tem uma coisa assim, eu quero que você seja meu coordenador aqui. E Gustavo, pode ir? Só fazendo qual a idade que você tinha nesse momento aí que você está contando? Nessa hora? 16, acho que 20 anos. Caramba. Pessoal, a história que ele vai contando assim... Eu já tinha 60 depois eu conquistei tudo isso. 20 anos, cara. E já com toda essa dinâmica. Eu fui pro interior... chegou aí, então. Então, aí, o que eu pensava? Eu tenho um currículo de nadador, Sim. Vai ser muito fácil de eu me colocar em qualquer lugar. Vou mandar meu currículo para as escolinhas de natação aqui e a galera vai me chamar. Aí fiz o currículo, fui entregando e esperando o telefone. Nada. Aí um dia um cara me chamou para fazer um teste, eu fiz. Eu lembro que eu dei aula de natação para uma criança que tinha até hidrocefalia. E aí o cara falou, você não tem perfil de trabalhar com natação. Aí eu falei, porra. Caramba. Aí beleza. Não tem perfil. Não tem perfil. E aí eu fiquei, comecei a entregar currículo para a escola. Nenhuma escola me chamou também. Eu achei que ia ser fácil. Não tinha perfil para analisar ninguém também, né? Não sei, talvez até naquela época eu estava muito cru também, né? Porque quando você forma, você não tem uma experiência assim, a gente já sabe disso aí. Então, mandei em escola também, não consegui. E aí eu lembro que nesse período eu comecei a ter episódios de pressão alta. É mesmo, cara? Que foi até uma coisa que na época que eu treinava também, eu tive momentos de problema de hipertensão. É mesmo? Muito por questões de estresse, assim, né? Mas não tem nada genético, familiar? Não, aí a gente faz exames, tudo. E aí eu lembro que eu vim para Palmas, né? E aí fiquei uma semana aqui para fazer os exames, tudo. E aí a gente viu que era mais uma causa de estresse, né? Mesmo, né? Entendi. Acho que até a forma... Isso é uma experiência, né? Eu vejo adolescente mesmo. Às vezes tem aquele problema lá e a forma como ele lida com aquilo ali, ele ainda não está preparado. Então até talvez um amadurecimento meu também de saber lidar melhor com aquela situação. A pressão, ela... Sim. Aí a questão a pressão em volta com a questão profissional, pessoal, que acaba influenciando na pressão. Sim, influencia em tudo. E aí meus pais pediram para eu vir para cá, eu dei um tempo aqui em Palmas, e aí acho que eu fiquei uma semana, uma academia me ligou. Falou, você quer trabalhar na academia, tudo? E aí eu fui. Né? Essa parte de academia eu sempre treinei e tudo, então era uma coisa que estava dentro da minha alçada ali, eu não fui lá para dar aula de dança, que era uma coisa que eu não... E aí fui para essa academia... Aqui tem, no finalzinho, não tem uma aula de dança. Eu tenho uma coisa para falar. TikTok. Ele também... A minha irmã... Não, mas eu não. Você também é a minha irmã foi passar por... peraí, sua irmã chama Aline? Daniela Pérez. A Dani Pérez. Ele também fez curso de dança, ele também é dançarino. Não, do ventre, do ventre. Dançador de forró. Dança do ventre. Eu já falou que eu toco gaita? E é músico. Exato, tamo aí também. Instrumentista. Aí fui pra esse lugar lá em Santa Bárbara. Aí nessa época eu não treinava mais, eu tinha parado de treinar. E aí eu sabia que exercício era importante. Então eu caminhava, ia lá na academia, fazia os meus exercícios, tudo. E aí com 6 meses eu já estava terminando minha pós-graduação, eram 2 anos. Sim. Teve um ano que eu fiquei fazendo pós e treinando só, agora que eu lembrei. E aí eu tive um chamado para trabalhar no Dante Pazanese, no hospital lá. Um chamado assim, tem uma vaga de estágio aqui não remunerado 8 horas por dia, você quer? Legal. Bom. Aí eu falei, tô em São Paulo mesmo, quero. Já tava acostumado a ganhar 135. Quero. Eu tinha amigo que morava em São Paulo. Aí eu tinha uma graninha da academia. Aí falei pro cara, fiz o aviso prévio, falei, eu tô saindo. Ele, não, eu vou cobrir. Eu falei, não. Eu quero voltar pra Palmas e é a última coisa que eu vou fazer em São Paulo. Depois que eu fizer esse estágio aí, terminar minha faculdade, eu vou chegar lá em Palmas e é isso aqui que eu vou fazer. E aí fiquei fazendo esse estágio lá no
no Dante Pazanese. E aí morei na casa de um amigo meu, num porãozinho assim. A casa em São Paulo tinha um andar de cima e embaixo era a garagem. Aí ele morava na garagem, eu pegava um colchãozinho, colocava lá embaixo, dormia, no outro dia levantava o colchão e aí a gente rachava as contas ali, as despesas da casa. Aí eu fiquei 6 meses fazendo isso aí, terminei a pós, fiz esse estágio no Dante e aí já voltei para Palmas. E a meta já era abrir uma empresa do jeito que está aqui o Sons? Não, era trabalhar com grupos especiais. Entendi. Era trabalhar com grupos especiais, com idosos, tudo. E aí eu tive um baque na hora que eu cheguei aqui, porque a educação física não era da área da saúde. Igual era em São Paulo, ela estava na área da saúde. Então você tinha concursos, né? O profissional de educação física estava dentro do hospital. E era o que eu tinha feito lá, né? E aí eu cheguei aqui e não tinha. Então eu já vi que minha área foi muito na paixão e eu não, meio que estudei o mercado, né? Então conselho aí para todo mundo que está formando, sinta o mercado, depois você faz sua especialização. Entendi. Né? Não vai só na paixão. A paixão acho que é a primeira profissão nossa. O resto você tem que ser mais certeiro. Sim, é isso aí. Tô aprendendo isso agora também. O basquete aqui tá muito fraco, por isso eu estudei para advogado, entendeu? Isso. Foi isso. Então aconteceu essa situação assim. Né? Aí chegou, montou aqui a empresa, a sindicato. Não montei nada, porque percebeu, então, primeiro eu não tinha esse mercado. Aí eu fiquei morando na casa dos meus pais um tempo. Eles me deram esse apoio aí, isso me incomodava, porque você sabe quando você mora fora, quando você volta para casa, você quer morar sozinho, você tem o seu esquema lá. E sempre foi muito assim, ativo. E aí não conseguia trabalho, comecei a me colocar como voluntário de um monte de coisa. Então o primeiro voluntário que eu fui foi ali no postinho evangélico da quadra. Lá tinha um programa com idosos, o meu voluntário era assim, ó. Foi o jeito que eu aprendi lá em São Paulo também no estágio. Você tem hora para entrar e hora para sair, tem dia. Não é tipo, hoje eu não tô afim, hoje eu vou chegar até... Eu tinha um compromisso. Fiquei como voluntário no Canto das Artes. Lá tinha um programa sábado voluntário, então eu ia me ocupando de coisas nesse sentido. Comecei a estudar engenharia civil, gostava de catar lixo na rua e ficar amontoando uns lixos legal assim, peça. Sempre foi... Acumuladores. Aí comecei a mexer no cerradinho ali na frente, que é aquela área em frente da EGB. Aí fazia um grupo para ir mexer lá. Então, como eu não tinha um emprego que me pagava, eu ia me ocupando disso aí. E aí foi, claro, com o tempo, foi aparecendo oportunidades. Aí comecei a dar um personal para uma senhora, comecei a dar personal para o Fidêncio Bogo, não sei se sabem quem é o Fidêncio Bogo. Não. É um cara da literatura aqui do Tocantins, um escritor tocantinense, assim. Então eu convivi no finalzinho da vida dele com ele, né, comédia. Então tive essas oportunidades. Lembro que eu falava que não queria trabalhar com natação de jeito nenhum. Porque quando você para um esporte muito de alto nível, você fica estressado com ele um pouco. E aí você não tem mais aquela gana, até porque o que vale é aquele centésimo abaixo. Né? Entendi. Mas eu falo que eu fui o menos estressado de todo mundo que eu conheço, eu fui o que voltou a nadar mais rápido. Eu já nadava assim, no primeiro mês eu já voltei a nadar, entrar na piscina. Não treinar, entrar na piscina, né? Porque rola esse estresse. Porque o tempo todo entrava com a meta. De repente não tem a meta ali, parece que perdeu o sentido. Até hoje tem que trabalhar isso aí. E aí só não queria trabalhar com natação. Só que eu também queria juntar dinheiro, eu precisava fazer grana. Eu queria viajar, tudo. E aí surgiu um emprego para trabalhar com natação master. Para mim foi legal, porque era diferente da natação de alto rendimento, que era que eu não queria trabalhar. A natação master é a gente aqui, ó. Vai lá, nada, você tira onda, vai lá com a sunga não sei o quê, vai nadar, resenhar, tá tudo bom, né? E aí fui dar aula para os masters daqui de Palmas, que era o pessoal mais... Master que a gente fala acima de 30 anos é master. É master? É. E acima de 50 é o quê? É master também. Acima de 50 ele foi bom. Aí lá, 50, lá tava o Walter Ofuji, o PG, o Fábio Lang. Vixe, então é uma galera antiga aqui.
Só que eu lembro que quando eu cheguei, eles... Que mais bebe do que nada, não é assim? O Walter, eu não vou pedalar com ele, a função dele, para cada 2 km pedalado, são 5 graus. E aí eu lembro quando eu comecei a dar aula, eles me olhavam com uma desconfiança, assim, né? Ah, será que esse cara aí sabe mesmo, não sei o quê. E aí eu lembro que eu fui muito tranquilo, assim, no começo, e logo já comecei a aumentar minha turma. Legal. Aí já comecei a ter turma não só do meio-dia, mas turma 6 da manhã. Aí eu tinha turma 6 da manhã, meio-dia e continuava dando personal, né? Aí depois eu comecei a ter turma 11 e 7 horas da manhã também. Aí depois comecei a precisar de uma pessoa para me auxiliar, porque eu não conseguia dar o treino e dar atenção para todo mundo se eu estivesse sozinho. Eu precisava de mais uma pessoa para estar trabalhando comigo. Depois a gente começou a ter muito problema com relação ao lugar que a gente estava de reclamação. E a gente via que assim, putz, isso não depende muito da gente, e a gente quer fazer um negócio com uma qualidade assim e acaba ficando refém disso aí. E a gente também viu uma potencialidade de crescimento nisso aí. Então minha esposa, que é a Sara, na época ela trabalhava no Sebrae. Então toda essa parte de acho que é o iniciante, assim, a pessoa que quer começar a empreender, que quer começar a administrar, tem que conhecer o Sebrae, né? Que lá vai ter e eu lembro que era o tratar bem e o atender bem, que é o básico de qualquer lugar que você vai. Bom, né? Você tem que ser bem tratado, tem que ser bem atendido. Então ela começou isso aí comecei a entender a parte de pós-venda, cobrança, porque até então você estava treinando lá comigo, tá tudo certo, não pagou, não, beleza. Importante é o esporte. E não é dessa forma, porque eu não tinha essa coisa do cobrar. Para mim era desconfortável cobrar. Era atleta e era pouco empresário. Para mim era desconfortável uma pessoa colocar um valor que para ela considerava justo e eu não considerava justo, e eu falar não, tipo, putz, esse valor aqui não dá para mim. Entendeu? Ela, mas é isso aqui. Eu falei, cara, eu vou estar pagando para trabalhar. Isso aí demorou. Foi até terapias para poder melhorar isso aí, né? Porque a gente lida muito com essa situação. Então, acho que um ponto que mudou foi quando a Sara também quis assumir junto comigo. Falou, não, vamos fazer isso aqui junto. E ela começou a me ajudar, a gente começou num computadorzinho em casa, né? Foi crescendo, começou a ter colaboradores. A gente fez um primeiro escritório na minha casa, fez um escritório padrão já. Não era uma coisa padrão do que hoje vocês veem em RGB. Assim. Já começou assim, um escritório totalmente fora do normal, todo de vidro na lateral, totalmente diferente, com um muro de escalada dentro do escritório. Então era um negócio já surreal. E a Sara, ela tinha uma vontade de concurso. Quando eu conheci ela, ela estudava para PF, tudo, ela queria passar em concurso. E ela passou no concurso do Naturatins e ela trabalhava lá, né? Era um emprego que ela estava bem, eu vejo que tem essa estabilidade, né, do emprego, mas ela sempre foi muito empreendedora. Então ela queria fazer alguma coisa partindo dela. E eu acho que ela viu essa falou, o Gustavo tem esse potencial aqui, eu tenho esse potencial aqui. E aí falou, vamos junto. É desse jeito aqui que funciona. Porque eu acho que isso aí foi muito importante. Porque senão o negócio não ia pra frente. E a gente teve que pensar assim, a gente vai abdicar disso aqui junto. Tá bom pra você? Tá. Então beleza. Então ficou bom pros dois. Puxando a pergunta que eu tava até fazendo, a gente percebe que você nesse momento você vira a chave do empresário, começa a empreender, começa até a aprender como empreender, até Sim. mesmo pela questão do Sebrae e tudo mais. Mas o lado do esportista, competitivo, né? Ele acabou ficando mais guardado, ou você ainda está assim, eu sou empresário, mas ainda sou um atleta, estou competindo, né? Dentro do possível, ainda que seja amador. Não, eu gosto da competição. É um negócio assim que eu gosto. Eu acho que isso tem uma relação muito grande com o meu estilo de vida, assim. Excelente. Eu não tenho uma
E gosto de competir, inclusive, em alto nível, assim. Estar bem pra competir. Se eu te chamar pra uma competição de alto nível agora, você vai? Agora... Então vou pegar um negócio ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou pegar. Eu quero ver a competição de alto nível agora. Ó, Você vai fazer isso. vamos aí, vamos aí. Aqui, ó. Daniel, você permitiu isso, Isso eu Daniel? não sabia. Você não... Então é por isso que você permitiu. Qualquer modalidade. Me dá 10 minutos antes pra praticar. Não vai ter como praticar. Se for com bola, então, melhor ainda. Esse Thiago, rapaz. Não vale nada essa criatura. Não, mas eu treino, eu gosto de fazer, mas assim, não tem aquela expectativa, né, de... Que às vezes, porque assim, ó, igual, hoje pra mim é tranquilo, ó, amanhã você não vai treinar. Aí, toalha, Senão- pra que toalha? Uai, ele não é o cara da piscina? Aí, mano, boa. Calma, tranquilo. Nossa, cara. Aqui, ó. Devia ter chamado o Gustavo pra trazer. Aqui. Aí, Agora ó. nós vamos saber quem que é competidor de alto nível. agora. É o que? Tempo? Que é 30 segundos. 30 segundos? Calma aí, vamos Pera aí, vou até afastar aqui. Peraí, coloca ali mais vamos pegar aqui o microfone. Afasta aí, você... Então vamos lá, ó. A brincadeira vai ser o seguinte: 30 segundos, cada um tira o máximo de maçã que conseguir. Tem que ter fôlego, eu não sei se ele tem. Tem que gostar de água, eu não sei se Tem que ter boca grande. ele já falou que o bens são dele, né? As regras aí? Ó, 30 segundos. O esporte tem Ah, regra. tá, a regra é o seguinte: você vai ter 30 segundos para tirar o máximo de maçã somente usando a boca. Nunca viu essa brincadeira quando era criança? Não, é porque eu gosto da regra pra... Tá, bem claro, aí, entendeu? Mas é sério. Ele tá achando que eu vou trapacear. É, tá. Não, mas você é o primeiro, né? Com a boca, 30 segundos para tirar o máximo de maçã. Vai você, vai Abzair, depois vai eu. Não, vai você. Eu sou o primeiro? Claro, você é o anfitrião, você que conhece o jogo. Aí, ó. É, então vai. Aí. Vamos lá. Gostei. Então vamos lá. Vou fazer o timer. Tira o aqui. óculos, Thiago. É, eu acho que é melhor. Calma aí, eu vou jogar pra cá, ó. Não, e ele sacaneou que ele deixou os... Não, peraí. Olha aqui, rapaz. Eu acho que ele Essa malandragem dele aqui, rapaz. Aí. Isso não. Aí. Não, acho que tá bom. Não, Eu isso vou aí não, pegar não. essa com a boca, pegar a maçã. Tá Vamos bom. lá. 3, 2, 1, foi. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Vai pegar. Não vai pegar nenhum. Nossa. Pegou uma. Com a cabeça pode? Tirar com a cabeça? Nada, mano. Nossa. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Acabou? Acabou. Meu Deus do céu, cara. Eu percebi que não dá pra ser do jeito fácil, entendeu? Tem que ser no modo hard. Tem uma coisa que o atleta ele tem que saber também, é reconhecer. Aí eu reconheço. que você Desiste. ganhou. Parabéns. Valeu. Parabéns. Só ele. Sua performance. Todo mundo vai desistir. Não. A sua performance é muito boa. Gustavo, nós desistimos. Não é desiste, não. Reconheça. Não, reconhece que ele é o cara. Não, Cara, pô. não tem. Eu acho que você pode... Molhei até meu cabelo. Você viu a dedicação Você dele? pode especializar Olha nisso aí, só, que- rapaz. que tem Tá Aí, mais um esporte pra você anotar aí. Não. Vamos só tirar essa parada daqui. Te livrei dessa, hein? Não, e pior Vergonha- é o seguinte, vergonha você alheia. não sabe qual é o planejamento. Ele planejou essa brincadeira, falou, o Gustavo vai mergulhar a cabeça lá. Aí o Gustavo veio e inverte. Não, Pode uma maçã? a primeira é a do bobo, né? Ô Daniel, você viu que dedicação, cara? Não dá. Treinou antes. Não, sabe o que é? Treinou antes. Não, sabe o que é o negócio de competir junto, né? Nadei junto com o Gustavo. Não, Eu vou ganhar do Gustavo. Agora eu ganhei do Gustavo. Aí, ó. Ganhou. Vamos retomar aqui. Bom,
Eu vou... Não, deixa eu só anunciar o vencedor. É lógico. Muito obrigado. Pessoal, eu já ia me vocês puderam perceber, o grande campeão dessa manhã foi... Quem é o grande campeão? Tiago? Gustavo, fala quem que é o grande campeão aqui. Reconheço, Thiago mandou bem. Não, mandou bem, ele Depois, aí que usou a melhor técnica, treinou antes, o professor orientou. Não, Exato, o professor orientou. Na água você se garante. Aí, Talento. 20 anos depois, eu ganhei do Gustavo. Ah, deixa eu falar uma coisa, ó. O Thiago Pereira sempre foi uma pedra no meu pé, né? Sempre foi uma pedra no meu pé. Thiago... E aí rolou o troco. Aí. Ele foi inventar de fazer um triatlon lá em Florianópolis. A Globo fez toda uma armação que ele ia fazer. Rolou até uma preocupação. Eu falei, putz, será que o cara vai nadar bem e tudo? Ele vai ser o melhor nadador lá e tal. Enfim. Aí cheguei lá pra nadar a prova com ele. A gente competia, mas não trocava muita ideia. Mas aí, mais adulto, né? Eu falei, ô Thiago, tira uma foto aí, não sei o quê. Nananã. A gente trocou uma ideia. Eu falei, putz, agora é minha vez de dar o troco no cara, né? E aí eu dei o troco. Na natação, dei o troco, saí na frente dele. E na corrida, quando eu vi, ele já tava dando uma volta, assim, o bicho tava sofrendo, mas tava sofrendo. Tava torto, assim, ó, envergado, assim, ó. Aí eu passei, ó, sorrisão e tal. Dei o troco. É a minha sensação agora. Eu falei 20, acho que são Aí, 30, ó, 4, pronto. 30 anos. Então eu tô ligado que você tá Depois sentindo. você pegou a terceira maçã, você Eu falou... preciso brindar. Parabéns, parceiro. Gustavo, puxando aqui um outro assunto, agora que eu me sinto até melhor, Claro. mais leve, inclusive. Um assunto que é interessante que a gente viu, a preocupação sua, desde aquele momento que você colocou aí pra gente que prévia, né, a equipe Gustavo Borges veio essas suas atividades voluntárias e a gente percebe que ao longo também sempre teve essa preocupação com o social. A gente pegou uma entrevista sua de mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, onde você falava de um projeto com ribeirinhos. Sim. Você ainda está ligado com essa questão dos movimentos sociais? Como é que funciona? Olha, esse projeto chamou Projeto Águas. Sim. Ele durou 2 anos. E eu ia final de semana, se eu não me engano, acho que eram 2 vezes no mês que a gente ia de final de semana. Eu levava uma equipe de professores para ensinar as crianças de lá a nadarem. E levava sempre um profissional de outra área. Eu lembro que foi um dentista, um dia eu levei um artista de rua que fazia malabares, aí fez malabares lá com eles. Outro dia foi um médico. E aí eu levando os profissionais e aí ia fazendo. Então tinha 2 momentos. Quem financiava isso aí eram os alunos. Era voluntário da minha parte, mas eu tinha que pagar os professores que estavam lá e equipamento. Então a minha lógica era essa, né? O aluno banca, eu dou a aula para ele e aí faço isso aí. E a nossa ideia era ensinar essas crianças que moram na beira do rio e que não sabem nadar, né? A gente fala assim, a natação ela é diferente da natação, essa natação de rio é uma natação de sobrevivência, vamos dizer assim. Não é uma natação de competição e nem é uma natação que vai te dar uma segurança grande. Eu falo que a natação ribeirinha é uma natação que você consegue deslocar de um ponto até a outra margem. Se tiver mais 5 metros, ele já não consegue. A água leva ele, né? Que é aquele nado com a cabeça fora d'água ali, pesado. Aquele nado lá, ele não salva. Ele é um nado meio que desesperado, assim. A natação salva. A partir do momento que a pessoa fica dentro d'água, eu consigo ficar o dia inteiro dentro d'água. Descansadinho ali, ó. Eu já tomei, inclusive, com o Walter Ofuji, um caldo gigantesco lá em Maceió, que eu fiquei 2 minutos rodando embaixo d'água e consegui ficar tranquilo e sair também. Então, a gente fala que assim, você saber nadar te dá uma liberdade, uma autonomia de você salvar e de você se salvar também. Vídeo o filho do Abílio Diniz, né? Naquela em Maresias, aquele caso. Sim, eu tenho muita segurança, cara, para fazer salvamento, para... Né? Isso para mim eu tenho orgulho assim de poder falar isso também. Gustavo. Então pode não, até puxando aqui nesses seus projetos sociais, em algum momento você chegou a constituir uma associação, uma fundação para desenvolvê-lo? É sempre não. Essas crianças eu fiquei lá 2 anos, elas aprenderam a nadar sobrevivência e depois eu parei o projeto. Por 2 motivos eu acho que posso pontuar assim. Essa questão legal de organizar as coisas parece que era muito difícil ali para mim. Eu não consegui organizar
E para mim eu também via que aquilo ali não podia ser um projeto social que não fosse remunerado. E que eu não pudesse estar totalmente envolvido nele. Porque eu lembro quando eu fui olhar, era assim, ó, você é o presidente da associação, o presidente da ONG, ou do ponto, tinha outros termos, né? Podia ser um ponto, podia ser uma ONG, podia ser... Você não pode ser remunerado. E aquilo para mim não fazia muito sentido. Eu falo, não, para eu conseguir fazer um projeto bom, eu preciso ser remunerado, porque eu vou dar meu sangue aqui, eu não vou ter outro trabalho. Eu quero me dedicar nisso. Você vai fazer um trabalho social, você vai se dedicar, obviamente tem que ter algum tipo de incentivo, algum tipo de benefício. Era diferente Thiago, algum tipo de benefício. Me despertou a curiosidade, assim, né? Por conta dessa atividade, se existe algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de incentivo. Né? Posso perguntar até colocar? Eu lembro que quando eu pensei nisso, eu olhava setor 3.2, ele não é nem social e nem só do segundo setor, alguma coisa assim, Thiago? Então, a questão do terceiro setor, ele está no estado, que ele vai estar aqui no meio. Então, ele está entre o 2 e o 3 ali. Perfeito. Ele é social, mas ele visa um retorno financeiro. Eu estava procurando uma obra minha aqui, que eu sempre... Qual? A do... Não, esse foi o que eu escrevi, com o professor, exclusivo do professor Eduardo Sabo. Aqui. Aí deixar até essa dica aqui, exatamente sobre esse assunto, essa obra do professor José Eduardo Sabo Paz, foi um professor meu do mestrado, ele, assim, é a melhor obra e mais completa porque ela traz muitos detalhes e traz alguns modelos, inclusive, modelos de peças práticas, chama Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social. Não, mas é porque realmente é porque essa obra é muito boa. Esse livro? Não, é porque ele começou a falar e o que eu vou falar agora eu aprendi com esse, assim, a gente como professor tem que valorizar. Daniel, né? Pode isso, Daniel? Não, professor Sabo, um abraço, professor, né? Muito obrigado. Pode, Galvão. É difícil, Gustavo. E aqui, uma coisa muito interessante sobre essa questão das fundações, associações, um ponto que é importante, existe uma qualificação de associação que são as OCIPs, que são organizações sociais de interesse civis e de interesse público. Né? Essas, de fato, aí informação, elas permitem que os cargos de diretoria tenham um rendimento. Tá? Elas recebam, sim, um prolabore por suas atividades. Quando você recebe essa qualificação, você pode sim receber, por exemplo, destinação de proventos, por exemplo, empresas que querem doar e abater dos seus rendimentos de impostos que a pessoa tem que pagar, imposto de renda e tudo mais. Em específico, nós temos uma lei, que você perguntava de incentivo, a lei de incentivo ao esporte. A lei até trouxe aqui, a lei 11.438 de 2006, é uma lei que permite que pessoas jurídicas e pessoas físicas doem e abatam aquele montante do seu imposto de renda. Então, eu escuto essa história, mas eu não conheço uma pessoa que foi beneficiada. Assim. Perfeito. É o que eu te falei, por falta até, talvez, de envolvimento nisso aí para tentar entender melhor. Para entender melhor. Né? Eu nunca consegui parar para... O caminho básico é o seguinte, a partir do momento que constitui, veja, não pode, por exemplo, o Gustavo, poxa, eu tenho uma atividade, eu quero fazer um trabalho com os ribeirinhos, eu vou ir lá e vou tentar captar. Não vai conseguir. Pessoa física não vai conseguir. Não, mas então eu tenho minha pessoa jurídica, eu tenho lá, a equipe Gustavo Borges também não vai. Porque tem que ser sem fins lucrativos, tem que ser uma associação. Essa associação... Tem que ter reconhecimento legal, inclusive. Perfeito. E essa associação, no seu estatuto, tem que estar ligado com o esporte. A partir dali, você tem que ter um projeto. E esse projeto tem que ser apresentado e registrado perante a Secretaria de Cidadania. Aprovado, aí sim, quem doar, vai doar o valor para a associação, né, digamos, a Associação Gustavo Borges. Que não tem, e muitas empresas fazem isso. Você tem a parte comercial, mas abre a parte social. E aí você vai lá, não tem nenhum problema você ter os dois lados, né, a parte comercial e a parte social, vai captar esses valores, né, e vai mostrar que esse dinheiro foi gasto com esporte. E é muito interessante porque lá nessa legislação ela fala, olha, pode ser esporte de alta performance, ou seja, para competidor. Pode ser, por exemplo, o esporte como forma de educação. Né? Então, por exemplo, olha, vamos aqui trabalhar como para crianças aprenderem e formar, como também para essas atividades que você chamou do Master, né? Que são as pessoas que não necessariamente são competidores, mas estão desenvolvendo um esporte, pelo hábito do esporte.
A legislação já traz toda essa possibilidade. Então, sim, Abisair, existe a possibilidade da gente incentivar cada vez mais o esporte, porque ele é muito importante e existem abatimentos fiscais nesse sentido. Não é fácil. Infelizmente, o conhecimento jurídico ele é sempre muito restrito, né? Fica nichado, parece que é uma coisa para ganhar dinheiro, para a galera ganhar dinheiro. Vocês falaram que eu posso pedir para parar, cortar? Sim, à vontade. Eu quero esse corte dessa explicação sua aí. Pra mandar aí. Eu fiquei quietinho aqui. Eu quero esse corte aí pra mim. Claro, beleza? Claro, beleza. E até a gente fala assim, putz, a gente não tá conseguindo trabalhar tanto no social igual a gente trabalhava antes. A gente tem um social lá dentro da EGB, pessoas que a gente ajuda, crianças que pegam, vamos pôr um horário. Mas você já tá num porte que não é mais o amador. Inclusive o seu social tem que ser um social profissional. Você não tem mais porte para ficar. Eu vou ali, eu que vou lá fazer. Vou pegar uma área pública e fazer alguma coisa. Porque agora você já tem nome para ser processado. Porque o Cerradinho, igual eu falei, eu que pegava na enxada lá, juntava os amigos. Você deu uma manutenção essa semana, inclusive. Fiz. E pego na enxadinha de vez em quando ainda. Né? Então, assim, são pessoas que gostam de Palmas e conseguem enxergar que aquilo ali é um benefício para a cidade e querem fazer. Então, assim, dentro da minha área, que é a educação física, que o projeto nosso era esse, eu consigo visualizar o que eu faço para deixar esse lugar vivo, o tipo de brinquedo, a forma da pista. É o único lugar que a criança pode andar de bike sem problema com carro. Né? Uma pista de terra que é boa para o corredor, diferente desse asfalto. Você sabe qual é a maior virtude do ser humano? É gratidão. Pode buscar. É a gratidão. Concordo isso aí mesmo. É a maior virtude do ser humano. Não é amor, né? Porque a gratidão, ela... Cara, e você falou um negócio aqui muito interessante hoje. Muito importante. Muito importante, muito interessante. E que expressa toda a sua gratidão por Palmas. Entendeu? Você chegou aqui em 1990. Eu estive aqui a primeira vez em 91, mas eu estava fazendo meu curso de Direito em Goiânia ainda. E vim para cá em 93. E eu tenho uma gratidão tão grande por essa cidade. Sou apaixonado por Palmas. Eu sou de Goiânia. Então quem é de Goiânia fala, como é que o cara que é de Goiânia pode falar que não? Não, Goiânia é fantástico. Eu estive lá agora esses dias. Essa baixinha minha, que é a minha caçula, que estava aqui agora há pouco, a Isadora. Achei que era você. Não é você não, baixinha. Já é tão baixinha que sumiu. Não. Ela estava ali. Cadê ela? Cadê? Mas é criança. Eu queria mudar daqui e tal. Mas eu tenho uma gratidão imensa, porque tudo que eu tenho hoje não é financeiramente. Financeiramente eu estou fraco até hoje, nunca preocupei com isso. Mas em termos de amizade, que é o primeiro passo. Família, que é o maior. E conquista profissional que eu obtive na minha vida pessoal, eu devo a Palmas. Foi aqui que eu me localizei. Gustavo, de tudo que já foi dito hoje, dos projetos que você tem, é até meio redundante, mas há outros projetos nessa sua vida, cara? Tocando aí nessa área? Então, você está pensando em outras coisas. Porque a gente percebeu aqui no nosso bate-papo que foi maravilhoso, mas assim... Você é muito dinâmico, cara. Você tem, você não para. E aí? Há outros projetos? Você tem, além do que você está tocando, você pensa em outras coisas? Está projetando alguma coisa? Sim, eu acho que essa coisa a palavra, né, que vocês usaram de virar a chave, assim, acho que é uma coisa que é frequente na minha vida, né? Tem sempre essas mudanças assim, e sempre essas mudanças envolvem um desafio, né? Então parece que eu estou sempre querendo ir para o desconforto, né, em alguns momentos. E hoje na empresa nossa, lá na equipe Gustavo Borges, eu venho vivendo esse momento, né, uma mudança no meu posicionamento lá dentro da empresa. Sim. Né, então isso está sendo o meu desafio agora e minha mudança de chave assim, principal, né? Eu estou nesse processo. A EGB ela é um sonho, uma paixão, mas ela não pode ser só um sonho, uma paixão. Ela tem que ser algo realmente que seja necessário, né, para outras pessoas. Tem a parte comercial, que é muito importante. E eu estou nesse desafio de fazer a EGB ser esse modelo, talvez não ser reconhecida fora de Palmas, que hoje eu posso, né? E até não vou ter
Foi até uma manobra que a gente fez, que hoje, se vocês forem ver, nosso uniforme não tem mais equipe Gustavo Borges. A gente usa só o EGB. Aí o pessoal, você tirou o nome porque... Eu falei, cara, eu tirei o nome porque eu não quero ter confusão, porque o meu produto é tão bom que eu vou para fora. Eu vou para fora. Bacana. E eu sei que se eu for para fora como equipe Gustavo Borges, eu vou ter eu não vou ser lembrado, eu não vou ter força. O pessoal vai achar que é até um produto deles e o meu produto é tão bom, eu estou evidenciando a marca. Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode, claro. Já falou, já tá gravado. Depois ele tá falando isso lá. É porque cada vez que você fala, a gente põe um pouquinho ali na conta, entendeu? No final é só acertar no débito ou no crédito, à vontade. Então, esses novos projetos, eles surgem também, por exemplo, os novos desafios que a gente tem visto, a questão dos esportes digitais. Como que você vê isso e pensa nessa área? Essa parte do digital é uma coisa interessante. Eu, junto com a Zap, que é uma empresa também daqui de um tocantinense, né? Só para passando aqui, nós estamos na Zap TV também, cara. Nós também, além do YouTube, nós estamos na Zap TV também. Canal 1 da Zap TV, pessoal. Não deixa de curtir por lá também. A gente tem um desafio aí com a corrida, né? Que é uma modalidade também que consegue pegar todo tipo de público, principalmente se a gente for pensar numa criança carente, né? Como eu falo, a questão do esporte escolher, a gente sabe que o atletismo, ele escolhe as crianças mais magrinhas, né? As crianças que têm a perna mais longa. Isso aí não é preconceito. Não, é porque para fazer atletismo você tem que ter aquele perfil. Né? E onde tem esse perfil, a gente sabe que às vezes, até mais na região periférica. E o esporte, ele salva, né? Eu falo isso por mim mesmo. Ele salva, assim como a música salva, né? O trabalho tira, às vezes, a pessoa de uma coisa que ela estaria indo por um caminho, religião, até né? podcast tira a pessoa que está do encaminhamento errado, isso, igual o Thiago. Sim, salvamos né? o Thiago. Ele sente que ele está contribuindo para a sociedade, né? Isso aí dá legal. Um valor, uma moral para ele. Então tem... O cara vai ficando íntimo, bicho. Aí você suspende a água com gás dele, cara. Tá tomando muita água com gás, Muito água. Tá ficando doido já. Então, esse projeto das crianças ribeirinhas também é um projeto que dá para rodar no Tocantins todo. Um tema que eu gosto bastante e quero muito popularizar ele é a questão da segurança aquática. Né? Muitos pais perdem filhos aí por besteiras que... às vezes nem a criança não precisa ser uma nadadora. Antes da natação, existe um monte de coisa que o pai precisa saber para evitar. Porque a gente sabe que a maioria das crianças que morrem, inclusive, são crianças que não têm uma natação. E a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à natação. Verdade. Então a gente vê isso muito no interior, muito em regiões ribeirinhas que a gente considera que talvez não teria acidente. Então dá vamos dizer assim, um sonho, né? Tô falando aqui para vocês, já quero que materialize. Bacana. Essa mensagem chegar para mais pessoas, principalmente Excelente. Nessa região nossa aqui, né? E aí a Zap é uma empresa que eu admiro e que está nessa região nossa aqui também. É uma pessoa que tem uma história aqui também no Tocantins, que é o Aureliano. Então a gente tá junto aí nesses projetos. Juntos, né, Thiago? Com certeza, estamos aí. E agora juntando mais força aqui com o escritório de vocês. Filmou aí, né? Zap TV aí. O pessoal que tá assistindo a gente por lá. E uma outra situação, Gustavo, com relação... A gente teve que marcar de manhã, porque você é um cara que falou, tem que ser de manhã, porque de noite eu rendo pouco, porque eu acordo cedo, treino muito e tal. Cara, você, né, falou, embora empresário, continue, né, tentando ser o mais possível atleta, participar e competir. Como que é a sua rotina hoje em dia? Depois, assim, de ter saído da alta performance para o empresário, para o atleta e tudo mais, como está sendo? Como é que é a sua rotina do dia a dia? Eu tenho essa questão de se movimentar todo dia. Né? Eu nem falo treino, assim, treino é quando a gente tem um objetivo muito específico, mas independente se eu tenho ou não, eu estou me movimentando. E aí eu, como professor, assim, também tenho essa coisa de querer estudar uma modalidade mais que outra. Então, às vezes eu pego uma modalidade e fico mais tempo nela, né?
igual você, eu não sei qual que você tá agora. Você deve estar em alguma mais assim. Mas eu tô... Consultoria, tamo aí. Eu tô muito envolvido com a corrida e com o jiu-jitsu, que é uma coisa que eu tô aprendendo. Não sou igual você, que eu tô aprendendo ali, ó. Jiu-jitsu, parei de ensinar. Então aí eu tô praticando isso aí. Aí, vamos dizer, vai ter uma prova de natação. Aí eu começo a dar uma nadadinha maior. Então eu falo assim, eu não consigo chegar num alto nível de treinamento, mas eu nem quero isso aí. Eu sei do esforço que é para você chegar, mas eu consigo estar competitivo. Eu gosto de estar competitivo, eu ter uma reação, eu querer criar uma estratégia. Eu até uma época fiz uma prova para terminar. Eu falei, não, agora eu quero ver qual que é a onda. Logo que eu parei de competir, eu falei, não, a onda é terminar, é curtir a paisagem, é não sei o quê, nananã. Eu falei, nada de competição. Deu certo? Não quero mais competir. Foi uma bosta. Foi a pior, mas foi um aprendizado, entendeu? Eu falei, cara, não, eu gosto de competir. Eu gosto de estar bem ali, né? Porque a galera coloca a competição, às vezes, sempre com uma carga muito negativa, assim, de, pô, o cara quer pisar na cabeça do outro. E não, cara, a competição você tá se colocando ali com pessoas boas naquilo que você faz e é um jogo. Acabou a competição, acabou. Né? E aí eu fui nesse esquema aí, tava nadando lá, o pessoal já tava lá na... Eu emprestei até meu óculos para um menino que tava assim, eu falei, não, pega meu óculos, eu vou... Tô aqui pelo momento. E era uma prova que saía lá da Ilha do Canela, ia na prova do bombeiro, e nadava até o SUP ali, a Prainha da Graciosa. Sim. Dá o que ali? Dá uns 3 km. 3 km, né? Aí eu comecei a nadar, saí por último, falei, não, eu vou no final. Você não vai, Gustavo? Eu falei, não, pode ir, tô de boa, vou, tá, tranquilo. Alguém lá na frente tava assim, ele vai me passar. Aí fui. Aí quando deu, acho que 1.000 metros, eu falei assim, caramba, o que eu tô fazendo? Que negócio chato. Aí começou a doer a cabeça, eu comecei a ficar fraco. Aí foi péssimo. E detalhe, eu não tinha falado... A gente falou que ganhou do Gustavo. Eu não tinha falado pra ninguém que eu ia fazer isso aí. Então meus pais estavam assistindo, e a Sara, minha esposa, e tipo, todo mundo chegava e cadê o Gustavo? Pô, aconteceu alguma coisa, porque todo mundo tá chegando e ele não chegou. Aí quando eu cheguei, o que foi? Eu falei, não, eu fiz essa travessia Curtindo só por vibe. fazer e tal, não sei o quê. Mas não gostei, não. Pô, eu fiz isso. Aí depois disso aí... Pra você não achar que eu não sou muito esportista aí, ó. Presta atenção. Esse tempo atrás eu fui tentar aprender a andar. Na verdade, assim, uma amiga minha me chamou pra atravessar o lago de stand-up. Stand-up paddle. Aí eu, não tenho coragem porque eu nunca andei. Eu vou de caiaque. Aí eu peguei o caiaque, ia de caiaque. Só que ela começou a atravessar e não deu conta. Chegou ali, saindo do Luzimangues, chegou na altura da ponte, ela já cansou. Aí eu falei, bom, pega o caiaque que eu vou de stand-up. Nesse dia eu aprendi a andar de stand-up e atravessei o lago. Cheguei do outro lado de noite pra nunca mais. Falei, eu nunca mais faço da minha vida. Exatamente. Multiatleta. E outra coisa, lá não, mas aí... rápido, né, cara? Mas não sou eu, olha lá. Peguei hoje o stand-up e atravessei o lago. Não sou eu a única pessoa multidisciplinar aqui. Temos uma história que Gustavo já celebrou um casamento. Celebrei um casamento. Que história, verdade, cara? Que história é essa aí, Gustavo? Conta aqui pra gente. Tinha um professor que trabalhava com a gente, muito amigo meu, assim, e que ele foi trabalhar até por a gente ter muitas referências próximas, e essa questão de gostar de trilha, de gostar de cachoeira, de gostar de mar, que é o Renê, até amigo do... Meu amigo também. Do Daniel. E aí ele queria casar e ele queria fazer um casamento diferente. Ele não se identifica com nenhuma religião assim específica. E aí ele falou que queria fazer esse casamento aí. Falou assim, eu pensei em tal pessoa, não sei o quê, nananã. Você não quer ser o... Eu falei, putz, o cara tá me fazendo um convite para ser o celebrante. Para ser o padre. Ele tá achando que eu tenho potencial de fazer isso aí, né? Beleza. Renê, se estiver precisando aí, eu posso estar ajudando e tal. O que você acha que é legal? Conhecer a história de vocês. Aí topei. Aí marcamos um dia, eles foram lá, contaram a história deles, tudo. Aí eu me preparei, pesquisei, tive um trabalho assim, fui pesquisar as referências dele, tudo. E aí me envolvi nisso aí, foi lá na Cachoeira do Evilson. Legal. E foi uma vez e foi única, assim, não... Você não quis mais, não? Não, foi ótimo, foi ótimo. Foi bom, mas não mais. Gravei um filme agora que chama Segredo de João. É um filme de cinema. Tive essa experiência também como ator, mas também
tô de boa. Toco violão, apresento. Já toquei um dia a gente fez um show lá no Tendência de 2 horas. Tem um vídeo ensaiamos no YouTube, pra caramba. Cara, no canal. No seu canal, tem lá no Espaço Cultural. É verdade. Tem lá. Então, assim, eu gosto dessas de estar em outras áreas, assim. Mas eu preciso me dedicar a uma coisa mais específica, né? Então, hoje tem a questão dos meus filhos, que estão com 4 e 7 anos. Então, eu não quero... eu nem tenho, eu nem quero e eu não posso ficar treinando muito a ponto de querer performar. Porque eu quero ficar com meus meninos. Né? Tá certo, cara. Então... Família é um negócio importante. Bom, eu acho que hoje, assim, tem muito mais assunto, tinha que saber a história da telefônica e tudo mais, mas nosso tempo de gravação está começando a chegar ao final. Gustavo, cara, muito legal. Assim, é muito bom de te ouvir. É muito bom de te ouvir por vários motivos. Seja pela inspiração que né, que você traz aí, e aí deixa aqui, daqui a pouco eu vou abrir a palavra para você chamar aí o pessoal para te seguir nas redes e tudo mais. A gente que começa a pesquisar sobre quem a gente vai conversar, comecei a ficar extremamente motivado pelas coisas que você coloca lá. Então é muito gostoso de te ouvir falar sobre o esporte, é muito gostoso de te ouvir falar sobre uma coisa que o Abzar trazia pra gente, sobre a gratidão, e a gratidão à nossa terra, a gratidão a tudo que você já teve e querer devolver isso socialmente. E foi assim, incrível de poder ouvir você falar sobre umas coisas que são importantes pra gente. Importante não apenas para cuidado do corpo, né, mas também para cuidado da alma. Cara, eu fiquei muito feliz com esse papo de hoje. Bacana. Isso aí, Abzair, muito bom mais uma vez. Posso falar um pouquinho, Thiago? Pode. Eu vou parar um pouco. Ele dominou o pedaço aqui, legal. Sopa de papagaio. Não, é só mesmo para fazer agradecimentos aqui. A Vic, mais uma vez, a Grooveman. O cabra bom, rapaz. Hoje eu acertei o nome dele, né, Daniel? Mas eu queria mandar uns abraços aqui, poderia? Posso? Deve. Primeiro agradecer a Isadora, que foi a nossa assessora que certeza. hoje veio, né, participou com a gente aqui. Eu queria mandar um abraço pro pessoal lá de Goiás, lá de Goiânia. Eu tive 10 dias em Goiânia, passando a terrinha natal, viu? Tocantinense quando viaja vai para Goiânia. Esteve lá em Goiânia também, recentemente. Então, eu queria mandar um abraço aqui para o Fausto e também para a Rosilda, que nos receberam assim de forma muito cortês na residência deles e que está nos acompanhando, inclusive nas redes sociais. E olha, Fausto, falei para o Thiago, falei para o Daniel, vai estar nos patrocinando daqui uns dias, hein, feliz. Excelente. Um cumprimento, Fausto, de forma absolutamente desinteressada. E por último, queria mandar um abraço lá para os Estados Unidos da América, lá para os States. Que trouxe. Né, para o meu cunhado, Vandernan. Muito obrigado. Que trouxe a reposição. Double Black que nós tomamos hoje. E a Vicky, nós tivemos, né, Groove? Tivemos um probleminha com a Vicky aqui hoje, que ela experimentou o uísque aqui antes. Não quis parar de experimentar. Então era só isso, um abraço. Gustavo, sou teu fã, já te falei aqui antes de começar a gravação, acompanhando a tua carreira desde o início. E molequinho, você ganhando as suas competições, nós torcemos muito. E quando eu falei aqui a respeito de gratidão, o que você faz, cara, é maravilhoso. Você ter gratidão por Palmas, você se emocionou aqui em vários momentos. E eu também sou muito grato por Palmas, pelo que ela nos proporcionou em termos de oportunidade, formar as nossas famílias e a gente está convivendo. Sou extremamente grato a Palmas. E o pessoal fala muito do calor de Palmas. Que diabo de calor é esse? Onde tem ar-condicionado, cara? Calor é bom que não superlota, né? Fica só os calores. Então valeu, cara. Obrigado aí. Eu que agradeço, agradeço a toda a equipe aí do Presepada. Fico muito feliz de contar a minha história. Saio daqui feliz de relembrar isso aí e ver que muita história que foi triste hoje a gente está contando aqui com uma sensação de conquista muito boa. Maravilha. Quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que é, Gustavo? Hoje eu utilizo mais o Instagram da EGB, que é SouEGB. É lá que eu coloco um pouquinho da minha família, conteúdo. É mais esse Instagram aí que eu utilizo. SouEGB. Excelente. Pessoal, estamos chegando ao final desse episódio.
episódio em que tive a grata honra de ter vencido essa competição. Gostaria de mais uma vez só deixar muito claro, é importantíssimo, né? Estamos aí invictos, por sinal. Não, né? então detalhe, foi tão marcante a sua vitória que os outros dois competidores desistiram. Eu vou contar no Não bastidor. conhecendo. Exato. Mas, Foi uma desistência. Ele subiu o sarrafo. Ele subiu o sarrafo. Eu falei, pô, não dá pra mim. Quando chegar nessa altura. Eu não vou chamar vocês para uma luta de Muay Thai, porque Deus pode me ser que eu livre. perca, né? O cara é grande. Você viu o tamanho da envergadura dele? Estamos ganhando por aqui, vamos parar por aqui. Pessoal, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, de seguir a gente nas redes sociais. Isso vale mais do que a sua presença, pode valer até nota. Siga com a gente também na Zap TV, canal 1. Muito obrigado a todos que seguiram até aqui e até a próxima. Valeu, valeu. Valeu, garotinho. Valeu, Thiagão. Valeu, garoto. Valeu, cara. Valeu, cara. Que orgulho, Thiago. Parabéns. Desculpa essa...